Olá, uma boa tarde, boa noite. Você está aqui nessa live para a gente falar sobre carreiras acadêmicas. E eu estou aguardando o Xande, mas já vou fixar o tema aqui. Uma boa tarde a todos. Vou começar a conversar com Alexandre de Paula, que é um grande amigo, na verdade é família, assim, a gente de casa, né? Ele que namora com a Laide, que, enfim, tem mestrado em Direito Processual Civil, né, pela Unicap, Pernambuco, e que também, né, tem, de certo modo, uma grande experiência em Direito Médico. Olá, professor Werner, tudo bom? Aí, grande defensor, aí tá certo. Dani, tudo bem? Boa tarde. Aí, já tá aí a namorada, já tá ao vivo, né, Laide? Aí tá certo. Bom, a gente vai conversar com o Xande, que, enfim, é um irmão unido espiritualmente, unido fraternalmente mesmo. E acho que a conversa vai ser muito bacana sobre essas possibilidades de iniciativa na carreira acadêmica. E eu acho que ele tem muita experiência com isso, né? Também ajuda as pessoas a ingressarem no mestrado. E também eu posso compartilhar um pouco a experiência que eu tive lá em São Paulo, no Mackenzie também, as universidades paulistas como a USP e a PUC São Paulo. Bom, deixa eu ver, aguardar aqui. Opa, desculpa aqui a incongruência. Tá tudo certo aí com vocês sobre a PGDF? Rapaz, legal, né? A gente tá estudando aí, a gente tá preparando uma surpresa boa. Eu vou até antecipar aqui, já que você perguntou. Eu e o André, a gente está preparando um simulado solidário de leis locais sobre o concurso da PGDF, né? E a gente vai destinar toda essa verba para uma comunidade Luminen, acho que é Lumen, enfim, Laís participa de Recife, eu não sei direito o nome, me confundo às vezes, mas ela tem uma dimensão muito boa. Bom, eu acho que a ideia é a gente conseguir simplesmente tentar aclarar um pouco essas percepções. E aí, Xande, beleza? E aí, Duque, tudo certo, irmão? Tranquilo, velho. Tá me ouvindo bem, me vendo bem aí? Tudo certo, velho. Tava apresentando você aqui, falando que conversar contigo é a mesma coisa que conversar com alguém de casa, né? Então, literalmente, você, enfim, né? A Laíde é lá, em toda a família, de coração aqui, do peito, e ao mesmo tempo que eu converso contigo aqui, eu tô como se fosse, enfim, né? Se encontrando no Ágape aos domingos, estou aqui se encontrando na Massa, missa, então, com dividir certeza. esse espaço com você aqui é um grande orgulho, velho. É o prazer todo meu, velho. Assim, você é um cara que eu admiro como pessoa e como professor. Te acompanho aqui, apesar de eu não ser concurseiro, apesar de eu não estar concurseiro, porque na vida a gente vai e volta. Hoje eu sou advogado, mas é, minha mãe é concursada e ela vira e mexe e fala: por que você não faz concurso? Aquela coisa. E eu nunca descarto. Eu não sei como é que. Uhum. Não sei do futuro. Hoje não sou, mas acompanho teu trabalho. Acho muito, muito legal a sua abordagem. Acho muito legal a forma como você pede feedback, dessa maneira humilde de abordar. E eu também, como sou professor, não em âmbito de concurso, eu gosto muito também de estabelecer esse canal bem horizontal. Então, para além do amigo, né? A admiração profissional também. E é uma alegria muito grande estar aqui Pô, dividindo esse irmão. espaço contigo. Faço não, velho. Você tá brilhando aí, eu tô vendo, tô acompanhando seus passos também, e com muita felicidade vendo toda essa iniciativa acadêmica, essa iniciativa que você tá se expondo, abrindo seu coração, falando com as pessoas. Eu acho isso muito maravilhoso. E só tenho aqui a aplaudir e reconhecer. Então, assim, desenvolva aí, por gentileza, como é que é essa sua iniciativa na carreira acadêmica? O que é que você vê dentro desse cenário de diferenças ou de como aqui se atua nesse setor? O que é que foi aquela palpitação tua que, poxa, eu vou fazer mestrado, então, qual foi a tua perspectiva inicial e final, assim, conclusão também? Acho que seria coisa legal para abordar. Massa. Bom, quando eu. E aí, Nani, né? Deixa eu dar um comentário aqui. É, Nani é aí é em querida casa, demais. Super Nani. Nani é a ponte que nos introduziu um ao outro e estamos aqui hoje. Bom, eu comecei ainda na faculdade, sempre fui uma pessoa que eu me considero uma pessoa crítica, então gostava de ler as coisas e criticar. Isso é muito comum, né, para a gente do direito. E me vi fazendo. Gosto de falar, sou bem assim, tranquilo em relação a isso. Aí comecei na faculdade a fazer monitoria,
depois entrei no projeto de iniciação científica, e isso acabou me levando à carreira acadêmica, gostei, e depois entrei no mestrado e cada vez me apaixonando mais por isso, né? A carreira que envolve a docência e a pesquisa no âmbito das universidades, né? É você se engajar, de certo modo, na universidade, tanto para ser um docente ou auxiliar um docente, como para ser um pesquisador. E aí o pesquisador é aquele que tenta trazer o melhor, acho que o melhor pesquisador é aquele que tenta trazer contribuições com o desenvolvimento dos pensamentos acadêmicos, né? E aí, no âmbito do direito, é aquele que tenta trazer contribuições para a melhor aplicação do direito, para a melhor construção de um sistema normativo, enfim. Começasse em Né? 2018 no mestrado, exatamente, assim. 2018, Aí acabasse, 2018. então, no final de 2019 ou no começo de 2020 agora? Fevereiro, sim. Fevereiro de 2020. Sendo que, antes de eu concluir, eu percebi que eu poderia ajudar algumas pessoas também a entrar nisso. Uhum. Tem pessoas que, diferentemente de mim, como eu falei, eu despertei isso ainda na faculdade, mas tem pessoas que, diferentemente de mim, elas despertam depois, despertam mais Sim, tarde, sim. preferem construir uma carreira profissional mais sólida para depois entrar na carreira acadêmica e aí fica muito tempo sem pesquisar, sem escrever nada, enferruja e depois como é que eu vou entrar no mestrado? Isso é verdade. É uma coisa que muitos me procuram por isso. Aí eu comecei a utilizar, né, um pouco da minha experiência para preparar, né? As seleções elas costumam ter provas escritas, projeto de pesquisa, defesa do projeto. Então, eu compartilho minhas experiências e tento, na medida do possível, ajudar essas pessoas a também adentrarem na carreira acadêmica, né? Isso é bacana, porque eu acho que a grande pergunta é essa: qual o melhor momento para você iniciar nesse ramo? Porque, veja, as perguntas que eu recebi aqui eram mais do seguinte sentido: é possível você conciliar isso com concursos públicos? Qual é a dimensão que você vai ter de comprometimento ao ingressar no mestrado? Então, o melhor momento de ingressar ou de investir nesse ramo, eu acho que há uma unanimidade. A academia ela vai cada vez mais influenciando, né, de certo modo, a construção, seja do Código de Processo Civil, aí, que trouxe as opiniões de Didier, do Leonardo Carneiro da Cunha, dos doutrinadores acadêmicos que estão ali inseridos, né? Mas a partir de que momento você, como concurseiro, você, como estudante que está ali durante a faculdade, ou então ao sair da faculdade, se ele deve ingressar ou não, ou quando ele vai ingressar, inevitavelmente. Porque também existia, acho que algum estigma, até meu mesmo também, né, que eu, antes de conhecer, eu sempre pensei, bicho, tem muita gente que acha que é dissociado da prática. E até nem a gente conversou antes, falou no telefone, Alexandre, né? Eu tenho as opiniões críticas quanto ao mundo acadêmico, mas que nem cumpre salientar aqui, grande professor Ilan, mas porque eu acho que talvez eu não tenha amadurecido tanto essas construções críticas e nem são relevantes para você, eu acho. Mas qual é o momento, portanto, que você deu um despertar, e depois acho que eu até posso compartilhar isso contigo também, das minhas convicções quanto a esse momento, né? Eu gosto de atrelar a ideia do momento também, a ideia do que a gente, do que você se vê fazendo. Eu, falando até mais cedo contigo, eu disse, quando eu estava na faculdade, em um momento eu quis concurso, em outro momento eu quis advogar, em outro momento eu quis ser um pesquisador, e a gente muda muito de opinião. E eu disse que até hoje eu não sei se eu vou ser advogado até o fim da minha carreira, até o fim da minha vida. Mas essa questão do momento, ela também gira muito em torno do que você quer. Então, você está querendo fazer um concurso, se preparar para uma prova de concurso, é possível você ter uma carreira acadêmica paralela, mas, obviamente, adaptada à sua pretensão principal, que é, obviamente, ser aprovado numa carreira. Então, e aí você pode trabalhar, né? Aí você pode pensar, rapaz, então não é muito bom que eu entre no mestrado, porque isso pode chocar o tempo e as diferentes formas de abordagem do estudo, né? Enquanto você tem que estar por dentro da legislação, da jurisprudência atualizada, no outro, as discussões são muito mais dogmáticas. Então, essa diferença pode acabar gerando um choque e você não tendo a devida, eu diria, noção de prioridade.
né? Então, Uhum. tudo isso deve ser muito bem ponderado. Mas tudo depende, como eu falei, do que você quer. Eu hoje sou advogado, eu hoje consigo conciliar a carreira e consigo extrair, sim, das reflexões, das pesquisas que eu faço, vantagens para mim enquanto Prática, né? advogado, né? Práticas enquanto advogado. Mas pensando, se eu fosse um concurseiro, na forma como eu preciso estudar, talvez eu não teria feito. Então, a melhor forma, o momento de iniciar, claro, quanto antes melhor para tudo na vida, né? Nunca deixar para depois o que você pode fazer hoje, porque lá na frente isso pode fazer falta. Mas a partir do momento que você decide e define uma estratégia, poxa, eu vou querer fazer isso da minha carreira, como eu posso? Aí a pergunta é, como eu posso agregar valor a isso com a carreira acadêmica? Que sempre é possível, né? Essa visão que eu tenho, assim, é uma visão, obviamente, subjetiva, particular minha, Uhum. né? É bom ressaltar, mas eu acho que sempre é possível, sempre é possível. Então, por exemplo, ainda que você esteja super focado num concurso de, sei lá, magistratura, procuradoria, é válido, até porque conta título, né, em muitos editais. Uhum. Você também está de olho na produção acadêmica, participar de congressos, e um olhar na carreira acadêmica pode trazer benefícios para uma eventual arguição numa prova oral Uhum. do concurso que você está fazendo, né? Tudo com muita sobriedade, porque quando você, por exemplo, entra no mestrado, o nível das discussões ele São. aprofunda e pode talvez ser talvez estar indo muito além do que você pretende, do que você precisa, a bem da verdade, para o concurso público, ainda que Uhum. seja para a própria fase de prova oral, né? Massa. Então, sempre com esse discernimento. Mas eu acho que se você consegue produzir um artigo científico, você tem um canal com um professor, você participa, você consegue com outros amigos escrever junto, pesquisar junto, eu acho que sempre é válido, te ajuda enquanto profissional, enquanto visão crítica das coisas, Uhum. né? Te estimula a estudar, querendo ou não, e objetivamente em relação a uma seleção, um concurso, conta título, né? Não É, sei qual é a tua visão em relação a essas coisas que eu falei. eu tenho muito medo, velho. Eu tenho muito medo, às vezes, de compartilhar algumas coisas e as pessoas acharem que, enfim, né, ter um foco só, uma verdade, ou, enfim, uma dimensão só. Eu acho que é muito pouco. É isso, eu conheço, né, assim, a PUC, a USP e a Mackenzie. Não conheço como são as abordagens práticas daqui de Pernambuco, especificamente quanto a mestrado e doutorado. E aí, nisso, eu lembro, assim, eu tive uns flashes aqui conversando contigo sobre isso. Até eu lembro que, por exemplo, veja, eu saí da faculdade em 2013. Eu lembro que em 2013 eu liguei para um colega, acho que você sabe quem é que está no grupo do WhatsApp que eu já vi, que é Ravi Peixoto, né, um grande processualista, procurador do Conheço. município de Recife, está Sei quem é. fazendo doutorado na UERJ. E eu lembro que eu procurei Ravi, eu não lembro por quê, mas acho que é porque eu citei uma teoria que ele tinha do ônus da prova, num voto lá quando eu trabalhava com o desembargador Stênio, ele nunca reburiu. E a partir dali a gente começou uma relação. E eu lembro que eu liguei para ele e falei, bicho, como assim? Tá estudando para concurso e tá fazendo mestrado? Na época ele fazia mestrado, eu acho, na UFPE. Como é isso? Ele tava passando os concursos de procurador. Como é que tá? E aí, quando eu liguei para ele, eu tive a sensação do peso, de qual era a dimensão, o que é que ele estava fazendo sacrifício para tá conseguindo conciliar os dois. E ali eu tive um pouco da percepção de falar, bicho, eu acho que eu, Felipe, na minha personalidade, eu não consigo aguentar isso, porque eu já trabalhava e ao mesmo tempo estava estudando para concurso. E eu falei, caramba, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Então ali eu tomei uma decisão de falar, não, vou tentar fazer isso, acho que depois. E fiquei sem querer fazer uma análise concreta, que seria essa de você analisar qual a prova que você quer, e eventualmente, se você está indo para a primeira fase ainda, talvez o marcar X não te ajude a academia, mas quando você vai para uma densidade argumentativa de profundidade que chega nesse estudo que você fala da sala de aula, dos argumentos realmente que saem da superficialidade, que saem da, vamos aplicar a ponderação, não. Como assim a ponderação, né? Que tipo de carga, sem ser essa citação que você não lê, entendeu? Às vezes você cita um bocado de gente, mas você não lê o livro, você só citou o trecho. E aí, às vezes na discursiva e na prova oral você consegue ter um certo desempenho, afinidade por causa disso. Mas, por outro lado, eu lembro que, e aí veja a importância prática, quando foi nesse ano, 2012, 2013,
eu lembro que não tinha ainda aquela dispensa do revisor nos tribunais. Ou seja, você tinha o relator e o revisor no CPC passado, né? E aí eu lembro que eu comecei a construir uma argumentação, assim, de pensamento, e que falava, poxa, se o CPC de 73, no procedimento sumário, ele dispensa o revisor, eram as causas que dispensavam o revisor no procedimento sumário, significa que procedimento sumário, que é até 60 salários mínimos, né, era do CPC passado, poxa, se no procedimento sumário ele dispensa, então se eu pego caudas de até 60 salários mínimos, eu deveria dispensar por uma analogia do procedimento sumário. E eu pensei assim, caramba, fiz um artigo sobre isso, mandei para o Lex Magister, ou para algumas revistas assim, de site mesmo, nada de pontuação. E aí lembro que o desembargador Estênio chegou para mim falando que o desembargador Jones Figueiredo parece que tinha elogiado esse artigo e foi Que acolhido massa. pela turma e o pessoal começou a dispensar o revisor antes do CPC 2015. E eu falei, caramba, veja só, como um simples fato você escrever um artigo, mostrar uma posição, uma coerência, algo assim, pode também modificar a tua vivência prática, pode realmente impactar de certo modo, né, o teu dia a dia. E a partir dali também despertou o outro lado, falar, caramba, velho, que massa, assim, deu uma alegria de querer investir nesse lado acadêmico também. Arretado. Eu acho massa e acho que, como eu falei lá no começo, eu acho que a carreira acadêmica ela deve te agregar para você construir, para você ajudar, de fato, nas reflexões, né? Você está entrando no nível mais profundo dessas reflexões, né? Nesse estado mais crítico e você pode, muito bem, você pode chegar, passar por isso e não fazer valer, por exemplo, você chegar e terminar fazendo um trabalho onde você cita fulano, cita Cicrano que pensa diferente e traz suas próprias conclusões de maneira totalmente subjetiva, Verdade. opinativa, que no final das contas é só a sua opinião. Ou você pode realmente, e aí com base no argumento de autoridade, porque Didier ou porque algum processualista consolidado falou, então devemos seguir, né? Ou você pode realmente fazer uma pesquisa com base em critérios metodológicos e contribuir efetivamente para a discussão, né? Com dados, com levantamentos sérios, né? Isso você pode contribuir de fato com... Então, eu vejo muito isso. Foi massa você ter citado esse exemplo, porque é justamente isso, né? A gente para, a gente reflete de maneira sóbria, critica, aprofunda, né? Essas discussões e pode trazer, sim, contribuições. E aí, até estava, enquanto você falava, eu pensava, né, na diferença, que eu acho até que é importante para quem faz concurso entender isso. Diferença entre mestrado, doutorado e pós-graduação. Verdade. Por quê? Porque eu também passei por pós-graduação, essas pós-normais assim que tem, sem ser mestrado, doutorado, e o nível da abordagem é muito diferente. Eu vejo uma aplicabilidade às discussões que rolam no após enorme, enorme aos concursos. Por quê? É, na pós que eu fiz, os professores começavam falando sobre a legislação sobre o tema e depois adentravam em jurisprudências, faziam estudos de casos das jurisprudências e a gente sabe que isso é muito importante, isso é o grosso das provas de concurso. Então, querendo ou não, por mais que você vai entrar na pós e escolher uma matéria, uma área, você está realmente no nível mais aprofundado, isso é muito útil para o concurso. Né? Isso pode ser muito útil para o concurso. Diferente do mestrado, que as discussões podem passar ao largo da aplicabilidade. Claro que você preparado para discutir em mestrado e a temática que vier numa prova oral abordar aquilo lá, você tende a ir muito bem, sem dúvida alguma. Mas na pós eu vejo essa aplicabilidade prática também, porque ela é muito voltada O dia a aos dia, né? profissionais, ao dia a dia. Né? E aí outra coisa até que a gente tinha comentado eu, por exemplo, quando eu terminei minha pós, eu me juntei com o meu orientador e fiz, bom, vamos pegar esse meu TCC aqui e vamos converter no artigo e depois a gente publicou. Então, assim, é uma coisa que você pode, veja, sem grandes esforços, né? Porque, querendo ou não, o TCC é obrigatório na pós, você tem que passar por isso. Você entra na pós sabendo que vai ter que escrever um TCC. A gente converteu e se um dia eu vier a ser concurseiro, eu tenho um ponto, eu tenho alguma pontuação, porque consegui publicar. É possível você, então, não tá gastando tanto tempo numa carreira, né, unicamente acadêmica, só para concluir aqui, mas ao mesmo tempo você está se especializando enquanto profissional, adentrando no dia a dia e conseguindo algumas
alguns benefícios que paralelamente te ajudam na carreira acadêmica. Não, Xane, eu estava lembrando aqui porque essa importância dos concursos públicos, a pontuação também. Eu lembro de uma colega, e até de vários amigos meus, que passaram numa procuradoria chamada PGR Rio Grande do Norte em 2015. E aí a gente sempre deixa a questão dos títulos. Ah, mas o título é meramente classificatório, né? Não é um critério único. E aí quando você chegou na fase lá dos títulos, o primeiro lugar, o segundo lugar, ele desceu para a 30ª posição. Ele saiu das vagas. Então, assim, houve uma queda brusca, né, de posições. E isso afetou, consequentemente, você se ficar nas vagas. Isso ocorre em diversos concursos, tá? Por isso que, assim, eu acho que você tem que ver o critério. Ah, talvez não em provas de magistratura tanto, mas de procuradoria, eu acho que tem que ver o edital, principalmente procuradoria municipal. E eu acho que tem uma influência impactante realmente no resultado, sim, velho. Mas eu achei bacana isso que você falou, essa diferenciação entre pós-mestrado e doutorado. E o que é que você vê, assim, de mestrado e doutorado, essencialmente? O que é que você acha que deve diferenciar? Bom, a diferença é pequena, claro que o doutorado ele é um nível acima do mestrado, inclusive, normalmente, você faz o mestrado depois do doutorado. Existem programas que admitem o doutorado direto, mas costuma-se passar por um por outro. Uhum. Diferenças básicas, mestrado você conclui em 2 anos, doutorado você conclui em 4, e a diferença entre a dissertação, aqui no Brasil, o trabalho de conclusão do mestrado chama-se dissertação, o trabalho de conclusão do doutorado chama-se tese. Né? Em alguns lugares do mundo é chama tese para os dois. Mas a dissertação, você obviamente tem um problema de pesquisa que você vai investigar e trazer a resposta dele. E na tese você tem que trazer, e aí até o nome diz, qual é a tese, né? A tese, além de responder o problema de pesquisa, você vai trazer uma proposta de solução. Falando isso de maneira Uhum. bem breve aqui, você vai trazer uma proposta, né, de como resolver esse problema. No mestrado você não tem esse compromisso. Né? Então você na dissertação bastaria resolver o problema de pesquisa, né? Uhum. Então o doutorado ele é um nível mais profundo, mais demorado, você paga mais créditos e tem essa diferença no trabalho Nossa. de conclusão. Eu acho interessante porque, assim, de fato, se fosse para ser generalista, eu falaria talvez a mesma definição que você, no sentido de pós-graduação, sempre é uma voltagem mais prática. Eu brincava com meus amigos que são advogados, que eu falava, bicho, pós-graduação, você quer ganhar dinheiro, faz a pós-graduação, porque o cara vai ter que falar assim, ele vai ter que te dar, né, o imediatismo, aquela consequência imediata para o cara que quer aprender algo que vai botar na prática no dia a dia. Por outro lado, também há algumas pós-graduações que são praticamente voltadas para concurso público, que é isso, a leitura de lei, o cara fala de jurisprudência. E, e eu acho que há sempre um movimento, claro, de mudança, porque, por exemplo, eu estou vendo algumas pós-graduações que também são legais do Instituto Luiz Mário Moutinho, aqui de Pernambuco. E aí eu vi assim, poxa, a Altíssimo ementa nível. legal. Um Altíssimo nível nível, trazendo ele, os ele, ele ministros. chama os ministros, STJ, E eventualmente do aí STF. tem uma Muito que a bom. professora Adriana, um colega da PFN, me chamou também, do professor Ricardo Alexandre, que você vê pela ementa que é realmente algo diferenciado, que assim, entra no nível de pós-graduação com profundidade, com densidade, e não aquela que a gente vê, aquela pós-graduação que seja só realmente voltada rapidamente para o dia a dia. Então também é óbvio, generalisticamente, ou seja, falando de uma forma geral, acho que a gente pode resumir isso aí colocando essas exceções, que vão surgindo no mercado, vão surgindo, consequentemente, alguma pós-graduação que seja exceção, que esteja uma carga muito maior, talvez igual que um mestrado. Acho que isso a gente não pode fechar essa vírgula aí sob pena de Isso, retirar isso. essas exceções. Não, Mas, excelente observação. Excelente observação. Tanto que a do Luiz Mário, por exemplo, que você mencionou, ela você conclui parece que em 2 anos, que é o tempo do mestrado, né? verdade. E enquanto outras, você pode concluir em 1 ano, você pode concluir em 1 ano e meio, né? Que aí você vê que realmente não tem uma abordagem tão aprofundada, né? Eu lembro também de uma pós-graduação do INSPER, do meu amigo meu Ricardo Fiore, que ele está fazendo lá de tributário, e ele comentando comigo, eu falei, nível altíssimo, assim, você equiparava a mesma aula que você tinha no mestrado, a aula da pós-graduação. E aí você fazia, meu irmão, vocês estão, assim, fazendo algo diferente, meus irmãos. Arretado. Tinha outra coisa que a gente tinha conversado antes, que eu acho legal a gente falar. Isso aí. Que é justamente a diferença de lecionar. Na verdade, uma ressalva que eu acho que quando eu falei de mestrado eu esqueci de falar. Muitos, e eu já fui assim, e muitos me procuram dizendo que estão tentando fazer mestrado para ser professor, para lecionar. E eu percebi, na minha experiência de mestrado, que lá, nos 2 anos que eu passei por lá, eu aprendi muito mais a ser um pesquisador
do que a ser um professor. É engraçado isso porque a gente vê muito professor que não tem mestrado e professores excelentes. Hoje em dia, em determinadas instituições de ensino, existem vários professores que não têm mestrado e doutorado e são excelentes. Eu diria que para você ser um professor, você precisa ser vocacionado para isso, né? Você precisa se dar bem, se sentir bem em sala de aula, você precisa falar bem, você precisa ser didático, coisas que não... E aí eu já adianto a vocês, não se ensina no mestrado. Por outro lado, no mestrado, tudo que você vivencia lá lhe leva a aprender a ser um bom pesquisador. Como trabalhar as melhores metodologias, como ter a visão crítica de maneira científica, porque na academia você aprende, na verdade, a fazer ciência, né? A fazer ciência. Por isso que eu disse em um momento lá atrás, quando você solta um artigo com base no argumento de autoridade de algum doutrinador consolidado, que acaba sendo muito mais a sua opinião, ratificando ou criticando, sem uma base metodológica forte, não há efetivamente uma contribuição científica para aquela discussão. Mas no mestrado, a ideia do mestrado é lhe preparar para isso, para você ser um pesquisador. Claro que o ofício de pesquisador, pela visão crítica que isso demanda, pode te ajudar e certamente vai te ajudar demais na carreira de professor. Mas é sempre bom destacar isso. Tanto que, por exemplo, como eu penso assim, você é professor para concurso. Eu acho que o principal requisito, a principal bagagem, como você costuma sempre falar nos seus vídeos, nas suas aulas, é a experiência que se teve por isso. E você costuma também mencionar as experiências negativas, que foi e não conseguiu passar também. Tudo isso lhe gerou uma bagagem para que você esteja aí podendo passar a sua experiência para as pessoas que também querem passar em concurso. Eu vejo isso com muito mais, essa bagagem, com muito mais relevância do que você ser mestre, sei lá, em direito tributário, em direito processual, né? Então, é bom sempre ressaltar isso, porque as pessoas me procuram e querem ser professor, e eu digo, claro que o mestrado vai te ajudar nisso, com certeza, mas é bom deixar essa diferença bem estabelecida, né? Massa, velho. Eu acho que tem algumas pontinhas que eu vou puxar aqui que eu acho que vale a pena a gente fazer uma segunda live, viu? Veja só. Primeiro, essa diferenciação que você fez entre os professores eu achei excelente, porque, de certo modo, e aí eu acho que é uma visão completamente pessoal, mas eu queria que você abordasse como foi a sua vivência na Católica como aluno e também conclusão que você tirou assim dos seus aprendizados como pesquisador, como professor. O que é que você vê dentro desse mercado também de experiências práticas que você conseguiu reverter devido a ter se aberto, né, às pessoas que você pôde conhecer e que agregou conhecimento também para a sua área de atuação, que, salvo engano, é a direito médico também, a principal especialização, não é isso? O que Isso. é que você conseguiu de experiência prática quanto a esse tema? Acho que até a sua pesquisa, que, salvo engano, foi uma pesquisa mais empírica também, né, sobre essa parte processualista. E, veja só, no cursinho, geralmente, eu acho que talvez seja uma visão muito pessoal minha, nós temos professores que têm que ter uma didática excelente, têm que ter uma experiência, óbvio, não necessariamente de concurso em si, mas que saibam reverter para o aluno o que ele quer imediatamente. O que é que ele quer imediatamente? Acertar questões, ele quer imediatamente passar na prova. E eu acho que, friamente, vendo uma opinião Felipe, falando aqui, né, de ninguém, é que quando eu vejo um professor de faculdade, o professor de faculdade ele tem que despertar um pouco mais o interesse do aluno para que, até de forma mais simples, para que ele tenha interesse em aprofundar aquilo ali. Por enquanto que o professor, da pós-graduação, de mestrado e doutorado, ele já parte de um pressuposto que o aluno tem que ter algum tipo de base. Então, ele pode falar de certos assuntos e pedir para a pessoa, né, de certo modo, ter um conhecimento prévio, né? E assim, eu acho que são modalidades, eu, Felipe, falando agora com você sobre o que é que eu acho, né? E isso, consequentemente, faz com que você tenha que diferenciar um pouco desse público imediatamente, né? Falar para concurso muitas vezes faz com que nem todo mundo está afim de aprofundar na problemática, entender a CLU. O cara quer saber o que é que entende o STF-STJ. Ele quer saber o que é que o SESP cobrou e o FCC cobrou. Então, Perfeito. tem umas diferenciações que eu acho que são importantes a gente, né, fazer assim, desse ponto de vista, que eu acho bastante legal. E você também conseguir abordar depois disso, Xande. Poxa, qual foi a sua experiência na faculdade? Eu lembro que no mestrado no Mackenzie, eu conheci pessoas excelentes que eu vi assim, que tinha professor que falava, olha, se você não lê o texto, nem venha para aula. Nem venha. Eu parto do pressuposto aqui que você vem debater.
Eu sou um mediador, eu, professor, e eu vi uma aula na USP com o Lucas Buril, eu vi lá o professor Bedak, ele simplesmente só fazia mediar. Os alunos faziam a aula, eu achei que ele excepcional. E eu comecei a ver, poxa, acho que nas minhas aulas eu vou tentar começar a fazer isso antes de começar a aula. Ou seja, despertar e saber o que é que você traz aqui. Eu lembro que eu fui lá em Goiânia, antes de começar a aula, eu cheguei assim, sentei com cada aluno e falei, olha, o que é que você já leu sobre a execução fiscal? Quais foram os livros que você já estudou sobre isso? E eu, a partir desse momento, você tem uma percepção e você construi uma aula dinâmica, com base no que o aluno sabe, porque ele já era uma pós-graduação. Diferentemente, não posso chegar no aluno de graduação e perguntando quais foram os livros que ele leu. Então, veja, tipo de conhecimento que foram agregados a você durante, né, a faculdade, assim, esse mestrado, eu acho que seria um papo muito bacana pra gente fazer uma segunda live aqui, velho. Com certeza, com certeza. E só para concluir, eu acho que toda essa tua fala agora, ela converge para uma coisa que eu também falei mais atrás, assim, que é, obviamente, percepção tua e também uma percepção minha, né? Você falou que das diferentes abordagens. E aí você começou falando, o professor do concurso, ele tem o objetivo, ele segue o objetivo do aluno, que é passar logo, acertar questões, né? E por isso que eu falei, reflita sobre o foco que você quer, o que você quer nesse momento, porque é importante sempre, para qualquer caso, é importante você ter uma bagagem a nível acadêmico, mas reflita se isso não vai atrapalhar na sua prioridade. Enquanto concurseiro, é que eu estou falando para as pessoas que também estão tentando o concurso. Porque quando você entra de cabeça, como entra no mestrado, no doutorado, né, isso pode lhe atrapalhar em relação à gestão do tempo, à gestão dos estudos. E, obviamente, eu não posso falar isso enquanto regra. Você citou uma exceção, prova viva disso, que é o professor Ravi Peixoto. E isso pode servir a muitos outros. Mas sempre a análise pessoal, acho que nós é quem nos conhecemos melhor, mais do que o professor, para poder dizer, cara, eu aguento esse fardo. Isso é para mim ou não. Ou eu posso sim seguir essa fase, esse momento. Depois, vou focar na minha prioridade agora, que é, sei lá, eventualmente passar no concurso. Ou se minha prioridade for iniciar uma carreira acadêmica e depois passar no concurso, se isso for o melhor para você, avalie, porque você pode ficar na base ou você pode ir profundo. E isso gera as consequências no seu planejamento geral. Então, acho que foi muito legal você mencionar como cada professor atua de acordo com o nível e o interesse dos alunos, porque isso faz a diferença na escolha e no caminho que você quer traçar, né? Retado. Isso aí, velho. A gente tem que estar sensível, né? Se for nessa tentativa de ser professor, porque eu acho que assim. Eu não sei pra tu, e até pra gente fazer uma suscitação aqui, a gente concluir, porque pra gente cortar essa live e começar outra. O que é que faz você, hoje, essa pergunta é pessoal, não estava no script, não. O que é que faz você querer ser professor? É muito pessoal. O que é que faz você fazer esse tipo de atividade? Eu tenho essa curiosidade. Cara, eu vejo que você fala muito de servir, né? Eu acho massa porque quando eu vou dar minhas aulas, atualmente eu tô dando aula numa pós-graduação, eu preparo meu material, aí eu faço um slide com algum material e também ao final do próximo slide eu deixo uma pergunta. Aí eu faço outro slide com material e deixo uma pergunta. E faço aqueles slides que você vai passando, clicando e passando, porque não aparece o resto do conteúdo. Mas eu sempre Uhum. gosto de perguntar para debater com eles. Como eu dou aula na pós-graduação, a maioria é advogado, o perfil geral é advogado ou essa pós que eu faço permite que você no último período já entrar também. Então, é gente que está estudando para o AB, gente que está estudando para concurso. Obviamente, são pessoas que têm um nível crítico maior e eu gosto muito de conversar com eles. Eu sempre saio muito contemplado porque eu aprendo com eles. Então, eu tenho visto, enquanto professor, primeiro, eu gostar de falar, eu gostar de expor, eu gostar de debater. Começou aí na graduação. E hoje eu vejo que isso é para mim porque eu tenho minhas visões Uhum. e eu gosto de ouvi-los e debater, e, enfim. Só para exemplificar, numa das últimas aulas que eu dei foi sobre execução e a gente estava entrando sobre a questão de prisão civil do devedor e a questão da prisão civil do devedor de alimentos. Aí dividiu a turma em duas correntes. A corrente que acha que é possível, que a prisão deve ser em regime fechado, e a corrente que acha que
o juiz deve analisar as condições econômicas, socioeconômicas, para eventualmente flexibilizar o regime. E ficou aquela discussão interessantíssima e eu só... E eu fico muito feliz quando eu fico só nesse papel de mediador, na verdade, e falo, gente, olha, a opinião é sempre válida, o STJ pensa dessa forma, aí jogo no slide, e discuto e dou minha opinião também, sempre tentando horizontalizar. Então, acho que a gente pode chegar lá, e falar e passar tudo e fazer um monólogo e eles aprenderem. Mas a gente pode também construir junto, crescer junto. Então, eu acho massa, assim, é isso que me desperta enquanto docente, né? No começo, como eu era monitor, eu comecei como monitor de turma de faculdade, tinha umas turmas que interagiam e outras não. E eu ficava meio frustrado de estar e todo mundo, não sei o quê. E depois a gente vai aprendendo formas de como prender a atenção, vai provocando mais eles também. E hoje o que me desperta é isso, né? Talvez por isso eu acho que o meu ambiente não é os concursos públicos, porque tem essa necessidade de você passar certinho os posicionamentos dos tribunais, como a lei fala, e esses debates mais a nível doutrinário, e tentando horizontalizar bastante, ficando realmente junto ali com os alunos e não num púlpito, fica num ambiente que eu tô inserido hoje, né? E mais, obviamente, minha visão pessoal. Não sei, também gostaria de ouvir a tua, né? Assim, o que te despertou nisso. E aí, por isso, só para concluir, eu vejo muito servir nisso, né? Eu vejo muito como, na verdade, eu estou só despertando algo que existe dentro deles, né? Essa visão crítica, o conhecimento. E que o aluno, às vezes, quando olha para o professor, ele fica inibido, fica esperando que o professor saia metralhando um monte de conhecimento de lei e às vezes não é. E eles gostam, eles depois debatem, depois de 20 minutos de aula tá todo mundo... Tá uma briga do caramba lá, das diversas correntes, eu acho massa isso. Tá retado, meu irmão. Isso é um testemunho de vida seu, velho. Eu acho que essa missão vai prosseguindo e vai cada vez mais afiando seu machado e você conseguindo chegar lá onde você quer realmente tocar. E no fundo, né, enfim, transforma-se a criatura, né, o amador, melhor dizendo, acaba se transformando na coisa amada, né? Aquilo que você quer passar, você vai recebendo ali, você acha isso incrível, mas eu adentrei muito mais por gratidão, assim, eu confesso a você. Acho que no meio do caminho a gente vai ganhando vários significados, vários sentidos, mas no fim eu acho que foi mais pela admiração e cada vez que o tempo vai passando, você mais valoriza os bons professores que você teve na vida. Então, eu acho que devido a isso, eu acho que por essa carga, né, enfim, entra um lado espiritual que eu acho que não cabe a gente conversar aqui, depois a gente troca uma ideia, eu e você, olho no olho. Massa. Beleza, meu Com irmão? certeza, com Vamos fazer certeza. essa parte 2 então, dessa live, e a gente puxa para outra live falando da experiência pessoal, a gente traz essa sua experiência prática, e você desabafa também, de certo modo, quais foram os seus aprendizados reais sobre isso, numa visão mais crítica. Fechou? Só marcar, meu irmão. Só marcar Beleza, que a gente tá junto aí. beleza. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa, até para elucidar essas questões do que você pode contribuir para a ciência, o que você pode passar como a gente... um termo aqui de Pernambuco, né? A gente tem um dicionário próprio, mas como um babão dos grandes professores. Você pode ir lá fazer a diferença, ou você pode, sei lá, somente dar um Ctrl+V nos trabalhos consolidados e não Sim, contribuir com nada. Então, acho que vale uma live pra gente discutir, né? Certamente eu sei que você é uma pessoa que não baixa a cabeça para esse tipo de coisa, então certamente seu trabalho também trouxe uma contribuição acadêmica legal. Acho que vale sim. Só marcar boa. que estamos juntos. Fechado. Agradecer aí, ó, Tati, Nani, Léo, aí, Elai, Dani, Dani, todo mundo que tá aí presente pelo carinho, tá? Nossos amores aqui, ó, sua namorada, minha namorada presente também, aí Léo, aí Diogão presente, agradecer aí pelo carinho, Ponte B também, e a gente se Cancelino, um vê. amigo meu também, Aí tá certo. Dantas, Gabriel. Então, obrigado aí pela presença. Valeu, fique em Valeu paz e até aí, a ótimo próxima. final de Tamo semana, junto. meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Valeu. Gabriel. Um abraço. Valeu. Você também, velho. Abraço.